Estava iniciando aqui a fala, dizendo que nós vamos retomar da nossa última aula. Nós paramos aqui nesse slide de processamento por via seca. E esse slide de processamento por via seca, ele traz uma, uma linha, né, de raciocínio, que é essa que eu marquei aqui, né, que fala do natural não lavado, que é a maior parte dos cafés brasileiros, né, maior parte das propriedades, e que fazem, né, uma derriça total, né? A maior parte dessas propriedades trabalham com derriça total, ou seja, um café mistura de frutos não lavado. Tá? Então a gente marca aqui, ó, mistura de frutos e não lavado. E lembrando, né, daquela explicação que eu passei para vocês sobre o estágio envolvendo os frutos. Né? O que é essa mistura de frutos? Esse lote de café proveniente da derriça total, e nesse lote, contém frutos já secos, sobremaduros ou passas, os maduros, os verde-cana, os verdes, né? Todos eles compõem essa mistura de frutos. E cada um tem a sua característica. Então, quando esse lote, né, esse talhão, quando o produtor decide fazer a colheita desse talhão, ele vai levar em consideração é uma consideração aproximada, né, visualmente, vamos dizer assim, a porcentagem de frutos verdes e porcentagem de frutos maduros e secos, né, de uma maneira que ele tenha uma média. Essa é a reflexão. Né, não seja tanto fruto seco, mas tem que deixar passar um pouco do maduro para poder o verde não ficar tão verde. Mas, ao mesmo tempo, não pode esperar tanto, porque esse café que passou, né, da fase de maduro, já no sobremaduro e no seco, a força de desprendimento ou força de retenção peduncular, ela diminui. E, consequentemente, se ela diminuir, esse café pode cair com maior facilidade. Se der uma chuva, esse café cai com grande facilidade. Então, tem aí um lote de varreção e é um lote de café que é menos valorizado no mercado porque apresenta problemas sensoriais graves. E tudo isso aí que eu estou falando para vocês tem no vídeo, tem nos vídeos. Né? Então, o Brasil, ele é um país conhecido, né, infelizmente ainda, mesmo essa sendo uma das realidades, não a realidade de 100%, como produtor de café mistura de frutos e não lavado. Enquanto outros países trabalham com situações diferentes em função das características climáticas que levam aí a essa forma de manejo bem particular, em especial desse país da América Central. E ainda, né, em termos de processamento via seca, existe aí o uso do lavador separador de boias. O lavador separador de boias, ele vai funcionar, como eu expliquei na última aula, por densidade, onde nessa parte aqui é um tanque com água, nesse tanque com água, o café ele segue esse sentido. Os frutos de menor densidade, eles boiam e são vertidos nessa parte, e aqui tem o carrinho que vai receber. Então, perceba, aqui tem uma moeda. Essa moeda, o café entra aqui e vem para o elevador, para ser jogado numa carreta ou um outro destino que nós vamos conversar. E o café mais denso, ele afunda e vem para o lado de cá, por uma turbina. Olha aqui a turbina, aqui, a saída da água da turbina. Ele pega e vem para esse lote. E aqui, da mesma forma que essa moeda, aqui também tem uma moeda. Né? Percebam a característica desses lotes. Frutos mais escuros são frutos mais passados, né? Casca mais desidratada. E aqui um lote mais verde e mais maduro. São cafés, são frutos mais densos. Então, esse é o trabalho do lavador. Depois eu vou postar alguns vídeos. Eu não sei se está falhando. Está falhando aí, para vocês? Eu vou Para mim, depois não. postar. Não, tá não? Não. No começo estava sem som, agora está normal. É, porque eu estava com o microfone fechado aqui.
Eu vou colocar alguns vídeos de funcionamento de lavador para que vocês tenham uma ideia disso. Existe um portal da Paline Alves no YouTube, muitíssimo interessante, muitíssimo interessante. São muitos vídeos. Tá? E está cortando? O que será que está acontecendo? O que fazer, hein? O que fazer? Porque eu não sei se é a minha internet aqui está tudo certo. Eu estou Se a minha ouvindo internet está perfeitamente, sem nenhuma interferência, tá? O som está limpo. Ô, Franciele e Thaís, vocês tentem, por favor, saiam da sala e retornem, por favor. O meu também não chegou a falhar hora nenhuma, não. Tá tranquilo, É tá? normal. Perfeito. Vamos aguardar as meninas voltarem. Vamos ver. Vamos continuar, vocês vão me avisando, por favor. Então, isso aqui, gente, é processamento por via seca, tá? Isso aqui é processamento via seca. Algumas pessoas fazem uma confusão muito grande. E eu vou falar essa confusão para que vocês tenham consciência disso. As pessoas entendem que o processamento por via seca é só o café não lavado. Tá? Esse natural não lavado. E a partir do momento que coloca o lavador, já entra por via úmida. Não, isso não é a definição correta de via seca. Processamento por via seca é aquele processamento que possibilita ao café, ao fruto, chegar ao ponto final de secagem com 11% de umidade, com todas as suas partes intactas. Isso é via seca. O processamento via úmida, ele altera as partes do fruto, ele descasca o fruto, ele retira a mucilagem, tá? Em alguns casos. Então, isso é via úmida. Então, o uso de lavador é uma estratégia de processamento por via seca. Tá? Alguma dúvida com relação a isso? Nós paramos isso na última aula. Então, nós vamos continuar e nós vamos iniciar agora a reflexão acerca de processamentos por via úmida, que é essa linha amarela. Então, nós conseguimos fazer processamento por via úmida tanto no boia quanto no lote de verde e maduro. Em ambos os sistemas, em ambos os lotes de café, nós podemos promover o processamento por via úmida. Então, vamos pensar aqui, inicialmente, no lote de frutos maduros e verdes, que é esse lote que sai desse lado do secador, esse lote aqui. Ó. Tá? Qual a característica desses frutos? Frutos densos, bem formados, com diferentes estágios de maturação. O objetivo desse processamento por via seca, o objetivo do descascamento, ele é simples. O objetivo do descascamento é retirar a casca do café maduro. Então, ele vai descascar o café maduro e vai separar o verde. Tá? Ele vai conseguir separar o verde. Esse equipamento, depois eu vou colocar esses vídeos para vocês, eu tenho que selecionar lá no portal. Esse equipamento, ele exerce uma pressão nesse lote de frutos, né? E à medida que esse lote vai sendo pressionado, os frutos maduros, que possuem a casca mais tenra, mais macia e mais frágil, esses frutos vão apresentando ruptura de casca, a casca vai se rompendo. E à medida que a casca se rompe, aqui é um descascador, né?
essa parte de cima aqui, né, que é o cilindro de descascamento, ele funciona dessa maneira. Esse aqui é lá da escola. Olha como que ele funciona. Aqui é a moega de recepção, moega de entrada. Moega de entrada de café. Essa aqui, ó. O café, ele vem aqui de cima, passa pela moega, aqui tem um encanamento que joga o café aqui. E essa moega, ela continua aqui embaixo, ó. Percebam aqui, ó. E aqui é todo um cilindro, tá? Esse aqui é um cilindro, e esse cilindro, ele gira nesse sentido, ó, assim, ó. Ele gira fazendo esse movimento. No que ele faz esse movimento, vocês percebam, aqui tem uma pá. Uma pá que vem aqui, vem aqui. Aqui em cima tem outra pá. Ele é cheio de pás dentro dele. E ele roda no sentido ascendente, assim, ó. E à medida que esse café vai caindo por aqui, essas pás, elas vão distribuindo, elas vão rodando no sentido ascendente, e o café que vai caindo para cá, e caindo para cá, e sendo encaminhado para as laterais. E distribuídos ao longo do cilindro. À medida que eles vão sendo distribuídos ao longo do cilindro, e mais café vai chegando, e o cilindro vai rodando, os frutos maduros vão sendo pressionados. Os frutos maduros e verdes vão sendo pressionados. À medida que esses frutos maduros e verdes vão sendo pressionados, os maduros se rompem. Eles estouram a casca. E aí, por essa gretica aqui, ó, por essas estruturas aqui, ó, por aqui, vaza. Os grãos em pergaminho, mais a casca. A casca que se rompe, mais os grãos em pergaminho, eles vazam por ali. Isso aqui é tampado. Observe aqui, ó. É tampado. Tem essa tampa aqui, ó. Aqui é uma tampa. Isso é tampado. E à medida que esse equipamento vai rodando, pressionando, chegando no fruto, vazando, esses frutos vão cair nessa calha. Aqui tem água e jogam ele nesse sentido. Isso aqui no equipamento da escola, tá? Essa foto aqui já é um equipamento mais novo. Percebam que aqui está a calha, né? Aqui está a calha, onde cai o café. Então o café se rompe e cai nessa calha. No que ele cai na calha, aqui já existe uma saída e aqui existe uma outra saída que joga esse café para baixo. Percebam, aqui é a água que é usada como condutora e aqui é o resultado do trabalho do agricultor, que é frutos, pergaminho, café em pergaminho, com a mucilagem ainda aderida ao pergaminho, parte da mucilagem aderida ao pergaminho, mais a casca e a água. Tá? E pelo outro caminho, aqui, ó, observem que aqui existe um outro encanamento, que é a saída dos frutos verdes. Como que esse cara funciona? Vamos voltar nesse equipamento da escola aqui. À medida que os frutos de café vão sendo pressionados, os maduros, rompidos e encaminhados por essa calha, os verdes, pelo fato deles terem a casca mais resistente, elas não se rompem com a pressão. Ou melhor dizendo, elas necessitam de maior força para romperem. Tá? Então, esses frutos verdes não se rompem, eles permanecem. À medida que eles permanecem, eles vão sendo levados para as laterais. E nas laterais, existem esses encanamentos que fazem a saída do verde. Então, esse equipamento aqui, o descascador de café, ele pode ser chamado também de separador de frutos verdes. Qual é o fundamento disso? O fundamento é maior resistência da casca dos frutos verdes, a força, evitando a ruptura da casca e
não consegue passar por essa gretica aqui. Aí ele é encaminhado para a lateral e passa a saída exclusiva de frutos verdes. Né? No caso, esse equipamento ele tem uma saída de frutos verdes apenas. Todos os frutos eles são jogados para a direita. Uma primeira parte de maduros cai aqui, uma segunda parte cai aqui. No caso do equipamento da escola, ele é jogado para os dois lados. Então, nós temos a saída de verde aqui, do outro lado da máquina. Estou mostrando do outro lado agora. E outra saída aqui. São duas saídas, porque os frutos são colocados para dois lados. Então, o que que nós temos desse produto? Desse produto, desse descascamento de maduros, nós temos o café maduro descascado. E o verde separado. Quando nós fazemos um primeiro descascamento, depois eu vou fazer uma reflexão com vocês de algumas sequências que podem ser pensadas. Eu estou trazendo para vocês aqui a reflexão básica, para que vocês possam entender quais os lotes que são produzidos. Depois nós vamos dar uma pensada um pouco mais... pensar com uma complexidade um pouco maior, em termos de mistura de lotes. Falar em descascado 1, descascado 2, né, verde natural, verde descascado, boia descascado, tudo isso nós vamos conversar. Esse café maduro descascado, ele ainda possui mucilagem. Aderida ao pergaminho. Então, esse café em pergaminho, quando passa pelo descascador apenas, ele faz a separação do verde, a retirada da casca e a retirada parcial da mucilagem. Esse pergaminho ainda possui um pouco de mucilagem aderida e ele vai para o pátio de secagem. Esse café, ele se chama café descascado. Qual é a característica do café descascado? Frutos maduros, com retirada de casca e manutenção de parte da mucilagem aderida ao pergaminho. Esse é o resultado do trabalho do descascador. Então, quando a gente fala de uma unidade de processamento de café, nós não falamos que aquilo ali é despolpador de café. Esse equipamento não é o despolpador de café, ele é o descascador de café. E além de descascar café, ele ainda separa o verde, nesse caso, separado com casca. Deixa eu ver se eu tenho aqui a foto do peso. Aqui eu só tenho um rabichinho aqui em cima. Vocês estão vendo esse rabichinho aqui, ó? Isso aqui é uma haste. Ele funciona da seguinte forma. Esse aqui é o braço da haste. Esse aqui é o bracinho da haste. Né? Como que essa haste funciona? No início desse cano aqui, existe um tampão. E esse tampão, eu vou ter que desenhar. Vou desenhar, deixa eu desenhar no outro slide. É um tampão. Nesse tampão existe um braço. E esse tampão, ele vai se ligar ao encanamento. Como que é mesmo? Aqui existe o encanamento. Saída do verde. Saída do verde. Como que ele funciona? Esse aqui é um braço articulado, uma tampa articulada. E esse braço aqui, ele tem movimento ascendente. Significa que quando ele sobe, essa tampa vem para frente. Essa tampa vindo para frente, o verde passa por aqui. E o que faz essa tampa subir? A pressão do fruto verde dentro do cilindro. Então, quando a gente tem um acúmulo muito grande de café dentro do cilindro, dentro desse cilindro aqui vem muito café, tem um acúmulo muito grande de frutos aqui, e tanto nessa lateral de cá, aqui, ó, nessa lateral de cá, quanto nessa lateral de cá, que é o final do cilindro,
tem essa saída de verde, e essa saída de verde, que é esse encanamento aqui, ela vai acumulando os frutos verdes ao final do cilindro, e esses frutos verdes forçam a saída dessa tampa. E aí ela abre. No que ela abre, o verde sai. Como aumentar a pressão de descascamento? Evitando a saída dos frutos. E aí se coloca peso nessa haste. Pode colocar umas barrinhas, meio que uns pesos mesmo, parafusados, para poder exigir dos frutos uma pressão maior para poder subir e empurrar essa chapa. Quanto maior a resistência à saída do verde, maior a porcentagem de verde descascado. Em termos de processamento, diminuição de volume, ótimo, é fantástico. Em termos de qualidade, é preocupante. Tá? Então, esse é o fundamento dessa chapinha. Eu não tenho detalhes dela agora para mostrar para vocês. Né? Mas eu vou procurar isso aí nos vídeos adicionais que eu vou postar na plataforma. Então, turma, guardem isso. Café descascado, café maduro com pergaminho, café maduro descascado em pergaminho com parte da mucilagem. E essa mucilagem ela é importante, ela deve ser considerada, porque ela dificulta muito em termos de manejo durante a secagem. Mas existem mercados que gostam desse tipo de café, porque ele apresenta perfis sensoriais intermediários entre naturais e descascados, e despolpados e desmucilados. E o verde é natural. Tá? Esse café, quando se descasca sem peso, é chamado de café descascado 1, CD1. Tem muita gente que fala cereja descascado. Eu prefiro falar café descascado. O CD de café descascado, não CD de cereja descascado. E cereja, café, café. Bom, existe a possibilidade de se fazer o descascamento do verde. Tá? Como se faz o descascamento do verde? É aumentando a pressão, aumentando a força de retenção desses frutos, aumentando o peso dessa abertura. Aí ela não abre e o cilindro bate mais no fruto. Tá? O fruto vai ser mais pressionado e, consequentemente, ele tende a descascar em determinado momento. Apanha mais, a máquina sofre mais, quebra mais café, mas consegue fazer aí o descascamento de parte dos frutos verdes. Uma questão importante que eu quero dizer para vocês, viu, gente? O descascamento, ele retira aproximadamente, mais ou menos, 50% do volume dos frutos. Isso aqui é retirado do processo. O que eu estou dizendo para vocês? Estou dizendo para vocês que a retirada da casca, ela representa uma redução em torno de 40% a 50% do volume a ser ocupado pelo café até a venda do produto final. Um exemplo. Vou pegar minha calculadora aqui. Vamos pensar. Além disso, ainda tem uma questão que eu vou abordar lá na secagem com mais profundidade, que é o tempo de seca. Um café natural, ele pode demorar até 10 dias para poder secar no terreiro. 10 a 12 dias no terreiro. Tem gente que fala em até quase 30 dias, dependendo da região. Ontem, quem assistiu a live do Luiz Alberto, ele falou em 45 dias no Paraná, que é frio e úmido. Né? Mas nós estamos falando aí em torno de 10 a 15 dias. Quando a gente coloca esse café no secador, isso aí eu vou responder perguntas disso lá na frente, só para vocês terem uma ideia. Café natural em secador, para secador, nós deixamos ele 2 dias no terreiro, para ele murchar a casca, para diminuir o volume. Depois de 2 dias, esse café vai para o secador. Ele fica aí, pode ficar até 3 a 4 dias no terreiro, no secador. Então, nós estamos falando aí de 4 dias, até mais, né? Até mais, né, Vidoni? Você fala do secador, né? Depende muito do tipo de secador, né? Geralmente, o que a turma faz? Coloca em rotativo, depois naqueles de caixa, né? Então, consegue até com menos tempo.
Então, mas aí quando faz uma pré-secagem no secador, pré-secagem no terreiro e coloca no secador, nós estamos falando aí em torno de 6 dias. Quando nós falamos de cafés naturais, então, se a gente pensa num terreiro de 15 mil litros, 15 mil litros, nós vamos ter aí 50 sacas de seca. 50 sacas. E secou nesse terreno, 40 e poucas sacas. 15 mil dividido por, vai murchar um pouco, uns 380 litros, 40 sacas. A cada ciclo. 40 sacas a cada ciclo. Em torno de 6 dias. O café descascado, ele vai perder água no terreiro, se não tiver um centrífugo, alguma coisa assim, e ele pode ir para o secador imediatamente, não precisa ir para o terreiro. E para fazer uma saca de café é em torno de 250 litros de café. Então, cada ciclo de um secador de 15 mil litros, que seca 40 sacas de café natural, considerando 2 dias de terreiro, mais 4 de secador, nós estamos falando em 6 dias de um processo de seca de um lote de 40 sacas. Se descascar, esse café diminui o volume de casca e diminui o tempo de seca. Um secador de café descascado trabalha em torno de 3 dias. Então, nós estamos falando que um ciclo de café descascado dura 3 dias e o volume é menor. Ou seja, 15 mil litros comporta em torno de 60 sacas de café. Em 3 dias, nós estamos falando em 120 sacas a cada 6 dias. Ou seja, para o mesmo equipamento, para o mesmo tempo, para a mesma energia, para a mesma lenha, se for a lenha, um secador rotativo de 15 seca 120 sacas, enquanto um secador, esse mesmo secador para café natural seca 40. Então, são situações que nós vamos conversar lá na secagem, mas só para vocês entenderem a importância da retirada dessa casca para redução de volume e otimização da estrutura. Tá? Então, tem muita gente que fala de descascamento de verde por conta dessa redução do volume desse café, além de o aspecto dele melhorar. Isso é uma situação que também acontece. Bom, continuando, esse aqui é o aspecto descascado, nesse caso aqui é um passa descascado. Né? Percebam, mas por que eu coloquei a foto do passa? Para vocês perceberem o detalhe da mucilagem aderida. Tá? Esse café é um passa descascado e eu quero enaltecer a presença da mucilagem. Um detalhe que eu esqueci de dizer. Esse café descascado, que aqui tem água, casca e café em pergaminho como mucilagem, cai nesse equipamento que é chamado separador de casca. Separador de cascas. O separador de cascas, ele funciona como garras. Existe um cilindro horizontal que que eles agarram essa casca, eles vão rodando e essas garras puxam a casca para fora e o café é separado da casca. Aí essa casca, obviamente, vai ser um resíduo sólido do processo de produção e tanto a água quanto o café vão ser direcionados para outro caminho e a água sendo o condutor do café. Muito bem, é o verde, o lote de verde natural. Vocês percebam que os verdes estão com a casca mantida, e aqui um lote de verde descascado. O lote de verde descascado, ele é feito após a separação do lote de verdes. Primeiro se faz a produção do café descascado de primeira linha, que é o CD1, separa o verde natural, que é o descascamento feito sem o peso, então aquela chapinha que eu mostrei para vocês, ela fica muito leve, então qualquer pressão que o fruto faça aqui, ele vai abrir e sair, então essa chapinha não vai estar travada, ela vai estar frouxamente disposta. Então, qualquer pressão separa ela, o fruto sai. Né? Então, faz esse lote de verde e faz a produção do café descascado 1, que é um lote característico de ter pouca presença de café verde. Né?
Então, sai muito mais maduro no verde do que verde no maduro. Então, é um café de altíssima qualidade, pelo fato de ser maduro e descascado. Separa-se o verde e esse verde depois vai para o descascamento. Então, vocês observem esse lote de verde descascado. Mesmo um pouco fora de foco, a gente já consegue perceber. O foco está aqui atrás, ó. Percebam como o foco está aqui atrás. Então, vocês vão observar alguns detalhes, tanto aqui atrás, quanto nessa primeira imagem. Observem, presença de frutos verdes que não descascou, não descascaram. Né? E percebam que aqui existem esses frutos aqui, ó, esses grãos aqui. Esses grãos, olha aqui no fundo, ó. Tá vendo? Aqui tem mais um. Aqui tem outro, ó, muito nítido. Aqui tem outros. São grãos de café que apanharam, são frutos de café que apanharam demais no descascador e a força foi tão grande para descascar o verde que retirou o pergaminho. Retirou a casca e o pergaminho. Se a gente voltar lá naquela foto, vamos voltar lá. É interessante. Nessa foto aqui, ó. Observem, não tem mucilagem aqui. Então, quando se retira a casca de maneira forçada, acontece a retirada também do pergaminho. Ele sai grudado na casca. E aí expõe a semente. Diferente desse fruto aqui, que é o verde cana, que está com a casca mais tenra. Vocês percebam que já existe aqui, ó, uma nítida presença de mucilagem, início de formação. Então, o descascamento aqui já acontece. É só dar uma pressãozinha. Quando a pressão é maior, descasca até esse cara aqui, ó. Bom, vamos lá. Aqui, isso. Então, esse é um lote de verde descascado. Tá? Vantagem desse cara, o aspecto dele melhora, não fica aquele verde com coloração de verde, fica com aspecto de café descascado maduro, porém ainda com características sensoriais de verde, diminuição de volume e diminuição do tempo de seca. E uma questão interessante, esses frutinhos aqui, eles estão aí presentes porque eles vazam por essa parte aqui, ó, por essa gretinha. Tá? Isso aqui, por aqui eles vazam e não conseguem separar. Só que esses caras aqui, ó, eles dificilmente eles vão produzir grãos granados. A maior parte desses frutos verdes, no momento da secagem, né, eles se desidratam tanto que eles vão sair lá na palha do beneficiador. Tá? Isso aí gera pouco peso, vamos dizer assim. Bom, então nós estamos nessa situação aqui de café descascado, maduro, em pergaminho como silagem, o verde natural, que é aquele que vai secar com a casca, e o verde que também pode ser descascado. Tá? Aí vamos falar de mais um processo. Esse aqui tem mucilagem. A partir dessa situação aqui, já existe a retirada, a desmucilagem por atividade microbiana. Tá? Então, esse processo, né, que acontece ainda em algumas propriedades, isso aí já está em desuso, porque leva há muito tempo, em termos de processamento, demanda muita água, demanda uma infraestrutura e tudo mais. Esse processo de despolpamento, esse processo de fermentação, esse processo de degomagem, ele acontece com a disposição desse café descascado em tanques com água. Tá? Dimensionamento desses tanques. Um de altura, um de largura. E um de altura, um de largura e com um comprimento variável. Pode aí ter 3, 4, 5 metros. Coloca-se o café nesse tanque e cobre ele com água. Cobre o café com água. Vocês observem, né, as características desses tanques. São tanques compridos, eles têm uma declividade para cá. Aqui eles têm uma declividade pequena, mas tem. Aqui são as moedas de saída desse café. Esse café fica nessa caixa de fermentação
por um período entre 18 a 24 horas. Depende, né? Isso aí é muito influenciado pela temperatura da água, onde maior temperatura nós temos menor tempo, ΔT, e menor temperatura da água, nós temos maior tempo de degomagem, de fermentação, que está relacionada à atividade enzimática de degradação dessa mucilagem. Atividade enzimática de degradação da mucilagem. Enzimas da própria semente de café, do próprio grão de café e enzimas de micro-organismos que participam desse meio. Percebam que a água ela vai atingir uma tonalidade mais escura e por cima, né? Por cima desses lotes ficam ainda semente xoxa, grão mal granado, pergaminho xoxo, isso aí ainda vai boiar, ele tem que ser retirado depois. Bom, esse processo, como eu disse, ele é estático, por esse intervalo de 18 a 24 horas. Depois, esgota-se essa água, só a água, o café permanece, enche mais uma vez, passa aqui um rodo para lá e para cá, vai mexendo esse café para retirar excesso, essa mucilagem que fica ainda um pouco aderida, e aí esse café ele já vai direto para as questões de secagem. Nós vamos conversar sobre isso depois. Esse café descascado, que passa por esse processo de degomagem, de desmucilagem biológica, ele é chamado sim de despolpado. Esse é o café despolpado. Tá? E esse aqui é o aspecto do café despolpado. Vocês percebam que o pergaminho, ele não tem resíduo de mucilagem. Porque a mucilagem foi toda ela retirada por esse processo de despolpamento biológico, enzimático. Tá? Então, continua sendo um café natural, continua sendo um café maduro, em pergaminho, porém sem mucilagem aderida. Tá? E esse processo, ele gera um grande volume de água residuária com alta DBO. Demanda biológica para oxigênio, por atividade orgânica, para degradar esse resíduo sólido. Então, esse material aí não pode ser colocado em fluxo de água. Ele tem que ser estocado, permitir infiltração, ou tratar de alguma outra maneira. Regar a capineira, fazer produção de biogás, tudo isso aí. E o outro método, que também retirada de mucilagem, acontece de maneira mecânica. Acontece com o uso de desmucilador. Tá? Então, o desmucilador ele vai promover o atrito entre os grãos, né, entre o café e pergaminho com mucilagem e a máquina, com muita água, e isso vai fazer a retirada por atrito desse pergaminho, dessa mucilagem. Então, o aspecto é o mesmo, mas o equipamento utilizado é esse aí. Isso é uma foto da pinhalense. Então, o café descascado ele é colocado nessa moega, e essa moega direciona o fruto de café para a base desse qual que é o termo? Desse cilindro, tá? A base desse cilindro. Esse cilindro, ele tem aqui uma espiral, tá? Tem uma espiral. Então, esse espiral vai jogando o café para cima. E quando chega nessa parte aqui, ó, ele já passa a ter obstáculos para o café subir. Geralmente, né, os novos equipamentos, isso aqui é tudo inox, os novos equipamentos possuem hastes. Os novos equipamentos possuem hastes que vão girar e vão passar ao longo do café. E o café vai subindo, porque o café chega aqui, novos grãos, né, chegam aqui embaixo e empurram de um fluxo ascendente de café. E à medida que ele vai subindo, vai chegando mais café, e ele vai subindo, ele vai apanhando. Ele vai apanhando, vai tendo o atrito, vai tendo deslocamento, a retirada dessa mucilagem. Aqui existe um bico de água, outro bico de água e outro bico de água. A água vaza pelo cilindro, que aqui é um fundo furado, é um fundo telado. A água vaza por aqui
e o grão de café sai por aqui, nesse aspecto. Então, esse é o funcionamento do equipamento. E existe uma questão muito interessante nesse equipamento. Esse equipamento, ele é ligado ou desligado. Ele não tem uma regulagem de aumentar ou diminuir a rotação. Não significa dizer que o giro dele é padrão. Ele tem uma velocidade, o motor dele é bruto, não é brincadeira. Esse aqui é um motor que tem que ser ligado em sistema triângulo-estrela, para vocês terem ideia, para a partida desse motor. Então, esse cara aqui é um equipamento pequeno, mas que demanda muita energia e demanda muita água. Tá? O sistema dele aqui é tocado com 3 correias, para vocês terem ideia do peso que é. Tá? Então, esse cara aqui, ele tem uma velocidade constante de funcionamento. E quando se coloca menos café, o café é destruído. O café ele é debulhado aí. Quando você coloca muito café, passa a capacidade de retirada, ou seja, vai chegar muito café aqui na moeda, esse café vai ter um fluxo muito rápido de entrada e saída. Esse tempo que ele permanece na máquina, quando é muito café, não é suficiente para retirar toda a mucilagem. Tá? Então, isso gera um fator complicador. Existem algumas propriedades que fazem o seguinte: fazem um descascamento, fazem um processo de desmucilagem por algumas horas, em torno aí de 8 a 10 horas, e depois pegam esse café aqui, antes de ir para a secagem, coloca ele no desmucilador. Então, tem um desmucilador pequeno. E ele consegue fazer um maior volume de café de entrada e um cilindro menor, vamos dizer assim, para que esse café passe rapidamente e retire o que ficou de mucilagem do processo de degomagem biológica. Isso acontece também. Pessoas que mesclam. Tá? De toda forma, o café vai sair dali com esse aspecto de café em pergaminho sem mucilagem. Certo? Então, eu queria ainda fazer algumas outras reflexões com vocês a respeito disso. Vocês têm alguma pergunta a respeito do que nós conversamos até agora? Vou colocar isso aqui. Tá tranquilo, né? Beleza. Falando demais. Bom. Deixa eu projetar aqui o pente. Nós vamos fazer agora algumas reflexões sobre isso. Eu preciso organizar esse cara aqui. Ô Zé, Pois não? só uma pergunta de curiosidade. Não, Zé Marca aqui, Zé. O Zé Sérgio tá aí? Tô com o Zé Sérgio aqui, ele achou que era para ele. Mas viu, só por curiosidade, assim, se fosse para fazer uma implantação de uma máquina dessa lá na propriedade. Eu não sei, eu não escutei. Se você falou valor, eu não escutei, por isso que eu tô perguntando. Tá. Você quer saber de valor? Eu queria saber um valor, assim, Ah. médio, para ter uma noção, assim. Nós vamos conversar, vai ser em torno de 150, 180 mil, dependendo do tamanho da máquina. Existem estruturas aí de 3, 4 milhões. Tá? Mas é possível fazer uma instalação, por exemplo, aquela máquina da escola, ela em modelo novo, com a estrutura física, ela vai ser em torno de 180 a 200 mil. Aquele equipamento, aquele conjunto, consegue trabalhar tranquilamente até 1.200 sacas média ano. Entendi. Nós vamos conversar sobre isso mais aqui. Eu quero ensinar vocês a fazer o dimensionamento. Mas é algo em torno de, naquela estrutura, só para você ter uma ideia, de 180 a 200 mil. Certo. Tá? Obrigado. Professor, Então, vou falar. No ano passado, no 11º encontro que a gente teve lá dos IFs, um trabalho que a gente foi apresentar ali em Confidentes, tinha lá uma máquina que estava falando que ela não usa água para... Como é Você já Econoflex? conhece isso? Sim. Da Pinhalense. Funciona bem? Funciona
mas precisa um pouquinho de água. De tempos em tempos tem que ter um jato, aonde sai o café descascado, Antônio. Porque a mucilagem, ela vai se acumulando e ela é muito pegajosa, ela tem muita pectina. Vira uma cola. Exatamente. Então, eles falam que é zero água, mas não é zero, não. Mas é um equipamento fantástico. Pra vocês terem uma ideia, nos países de alta tecnologia de descascamento de café que eu visitei, lá eles trabalham com 300 ml de água para cada litro de café que entra na moeda e sai descascado lá na frente. 300 ml por litro. Tá? Então, se nós estamos falando, vamos falar aqui em mil. Opa. Para descascar uma carreta, gasta uns 1.200 litros d'água. Então, essa é a reflexão que nós vamos fazer aqui. Para a gente trabalhar com 300 ml de água por litro de café, vamos fazer um exemplo aí para uma propriedade aí de 500 sacos por ano, em média. Nós sabemos que, para fazer um saco de café, nós vamos gastar algo em torno de 450 litros de café da roça. Não é isso? Então vamos lá. Quanto que dá 500 vezes 450? Faz as contas aí. 225 mil. 225 mil Seria 67.500 litros d'água. de café. Se for 300 ml por litro, dá quanto? Então, eu fiz aqui, não sei se está certo, 67.500 litros. É isso mesmo, Santana? Então deixa eu colocar aqui. 7,5 metros cúbicos. Só que esses equipamentos que nós temos, vamos dizer, o equipamento da escola, que é um equipamento defasado, mas é a média. Esse equipamento da escola, ele gasta, quando ele está totalmente aberto, ele gasta 4 litros por litro de café. Lá na escola, nós trabalhamos, eu vou ajustando ele até o mínimo de água, porque nós não temos muita água. Então a turma já tem essa percepção de que tem que segurar a água lá. Lá na escola, nós gastamos 1,8 litros de água por litro de café, em média. Então multiplique isso aqui, por favor, vezes 1,8 litros. Dá quantos de água? 350 mil? 405 mil. É isso que nós gastamos lá na escola. Um pouco menos, porque a gente nós não produzimos 500 sacos esse ano. Entende? Aí divide isso aí, por favor, por 60 dias. 405 por 60. 6.750. Então, 6.000,7 metros cúbicos por dia. A nossa caixa é de 10 metros cúbicos. E aí a gente regula a nossa unidade de processamento em função disso. Entende? Essa é a nossa reflexão para determinar a quantidade de dias que o café vai ser colhido em função da safra, em função de infraestrutura, para poder contratar um número X de pessoas, para tudo acontecer de maneira sincronizada, no edital de licitação. Ou seja, o que controla as questões de colheita do café da escola, o que controla o processo de licitação, o pregão, todo aquele processo lá, de contratação de mão de obra terceirizada, são duas coisas. É a água e o elevador. É por isso que a gente tem a colheita do café da escola naquele modelo. Entenderam um pouco do que nós fazemos lá? É basicamente isso. Mas
Hoje, voltando à sua pergunta, Antônio, esses equipamentos, eles gastam aí em torno de 300 a 400 ml de água por litro de café. Mas não é só a água do processo de descascamento, como estou dizendo, não. É a água do processo de limpeza dos equipamentos, é a água do lavador, a água do descascador. Tá? É toda a água que entra no sistema e sai para a unidade de recebimento dessa água residuária. O equipamento em si, individualmente, gasta menos que isso. Mas isso é todo o processo. Que toda essa unidade que eu falei para vocês, ela tem que passar por um processo de limpeza, sanitização, retirada de resíduo, todos os dias, ao final de cada turno. Ao final de cada turno. Então, chega o café. Quando o café chega, a máquina está limpa. A água do lavador está limpa. Não tem café no pé de elevador, não tem café no cilindro de descascamento, não tem café no cilindro de desmucilamento, desmucilagem. Tá? Tem que estar tudo zerado. Tudo zerado. Certo? É toda essa água. Bom, eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês. Respondi a pergunta 6? Eduardo, Antônio, Vidoni? Sim, perfeito, obrigado. Imagina. Tudo certo, Zé, obrigado. Imagina. Então vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma reflexão aqui. Nós temos um café mistura de frutos. Esse café mistura de frutos, ele tem todos os lotes. E ele vai, então, para todos os estágios, né? Vai para o lavador. O lavador, ele vai entregar, então, um café que é verde, mais maduro, e um café boia. Esse café boia, ele é constituído do café passa e o café seco. Esse café passa e esse café seco, eles são diferentes em termos de características, porque o café seco já não tem mucilagem mais. Como eu mostrei para vocês naquela foto dos estágios de desenvolvimento dos frutos, já está até, já houve o desprendimento do pergaminho, da semente do pergaminho. Esse cara está com 25, 30% de umidade. Enquanto o passa, ele é boia porque a casca desidratou, mas a semente ainda está muito úmida. Então existe uma característica muito interessante desse cara, que o passa, ele é passível de descascamento. O café boia passa, nós ainda podemos retirar a casca dele, porque a casca está ainda frouxa, não está totalmente seca. Mesmo ele sendo boia, diferente do seco, que não tem jeito. Então, esse lote de café aqui, ele pode vir para um equipamento chamado de peneirão. Esse peneirão, ele vai entregar 2 lotes. Ele vai entregar um lote de café seco, não descasca, e ele vai entregar um lote de café passa, que ainda pode descascar. Esse café aqui, esse café vai para o terreiro. E vira, então, um lote que nós chamamos de boinha. 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 Tá? Em torno aí de 30% de umidade. Natural. Esse café passa, ele vai para o descascador. Descascador. E vai ser, então, chamado passa descascado. Tá? Então, nós temos uma possibilidade de trabalho nesse boia ainda. Tá? Guardem essa sequência. Guardem essa sequência. Vamos ainda fazer uma outra reflexão agora. Uma outra reflexão. E agora eu vou fazer na cor
azul. Esse café verde maduro aqui, ó, nós vamos pensar com ele. Então, nós vamos colocar esse cara no descascador. Colocando o descascador, vai tirar aqui o maduro e vai descascado. Esse maduro descascado, a gente chama ele de CD1, que é um café feito com descascamento sem peso. Aí, esse maduro descascado, ele vai virar descascado ou despolpado ou desmucilado. Isso aqui vocês entenderam? Se ele for para o terreiro direto, com mucilagem, se ele for para a caixa de fermentação, ou se ele for para o desmucilador. Tudo bem? É isso aqui tudo depois vem para o terreiro. Vai para o pátio de secagem. Aqui vai para a secagem. Opa! Ele vai para o pátio de secagem, tá? Secagem. E sobra o verde. Esse verde aqui, eles podem pegar esse café verde, colocar no peneirão. É um caminho. Separa um verde graúdo e um verde miúdo. Esse verde graúdo, isso aí é um caminho, tá? Ele vai descascar. E vai fazer, então, o verde descascado. Tá? E esse verde miúdo vai terreiro. Vocês entenderam? Só que nós vamos ainda aumentar o esquema. Vamos fazer agora de vermelho. Então, eu falei para vocês do boia, que passa pelo peneirão, e falei para vocês do verde, que passa pelo peneirão. O que pode acontecer? E falei do CD1. O que pode acontecer? Esse café CD1, ele tem uma característica muito importante. Como nós desejamos um lote de café maduro, descascado, livre de adstringência, livre de verdes, nós regulamos o equipamento de modo a sair maduro no verde. Aqui, é preferível sair maduro no verde do que sair verde no maduro e contaminar esse lote CD1 com a adstringência do verde. Tá? Então, nós temos um café lote, um café que foi separado aqui, ó, esse lote de verde, rico, vamos dizer assim, gordo, esse verde graúdo pode ter maduro. Então, se faz a linha de CD2. O que é o CD2? CD2 é o passa mais verde graúdo. Esse verde aqui. Então, a gente tem um café sobremaduro, que ainda pode ser descascado, e um café sobremaduro, que pode ser descascado, e um café verde cana, que pode ser descascado. É um café ainda fino, ainda dá um bom café. Por quê? Porque não é um verde verdão, e ele está enriquecido com sobremaduro. Uma questão muito importante que eu não me referi é: esse lote de café boia, ele é um lote muito arriscado, porque os frutos expostos às condições climáticas na lavoura e com uma grande possibilidade de contaminação microbiana pode perder qualidade antes de ser colhido, tá? Pela sua exposição. Então, na maior parte das vezes, esses lotes boias são lotes perigosos. Por isso, separar do verde maduro. Porque são lotes finos. E tira o verde do maduro. Então, o que nós temos no final das contas? Nós temos no final das contas
nós temos, no final das contas, olha a quantidade de lotes que pode ser produzido com esse esquema. Nós temos um CD1, que pode ser descascado, despolpado ou desmucilado. Nós temos um CD2, que é o passa mais o verde graúdo. Nós temos um verde natural, que não descasca, que é o verde miúdo. Nós temos um boinha, que é o que é o seco. E ainda, então vamos aqui, ó, deixa eu pegar aqui o esquema. E ainda tem o café de varrição. É levantado depois. Isso é um processamento. Se o produtor quiser fazer um natural, ele pode fazer, por exemplo, ainda um natural lavado. Via seca. Isso aqui é tudo. Deixa eu diminuir isso aqui. Eu quero mostrar para vocês um outro pensamento. Ó, isso aqui é tudo proveniente de um processamento por via úmida. Isso aqui é via úmida. Via úmida. Tá? Esse aqui, ele é via seca, porque não descascou, e esse também é via seca, porque não mexeu na integridade do tudo. Aí tem pessoas que fazem CD1, que é o maduro, o CD2, que é o passa mais o verde, e tem gente que ainda trabalha o CD3. O que é o CD3? Eu considero uma loucura. Verde miúdo, mais boinha, que esses dois caras aqui. Ó. Que eu já falo que não é vantagem. Porque o valor sensorial desse cara aí não é bom. E colocar ele nesse equipamento com peso vai quebrar o equipamento, uma vida útil menor, e vai quebrar o café. Muito café quebrado, muito café mordido. Mas tem gente que ainda faz. Para poder não usar nada de café natural. Tá? E aí, guardem uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu vou adiantar uma questão da aula de secagem. Cafés descascados dispensam terreiro. Cafés descascados dispensam terreiro. Ou seja, você tira esse café da unidade de processamento pós-colheita, coloca na centrífuga. Da centrífuga você pode ir direto para o secador. Secador, 2 dias. Tulha. Isso eu vi. Tem foto para mostrar para vocês. Então são questões muito importantes, viu, gente? E no final das contas, eu quero que vocês guardem uma mensagem sobre o processamento pós-colheita. O processamento pós-colheita, ele não melhora a qualidade. O processamento pós-colheita, ele padroniza. Padroniza por maturação. Primeira vantagem. Segunda vantagem, reduz volume. Reduzindo o volume, ele vai otimizar a estrutura. Otimização da estrutura. Então, quando vocês forem trabalhar com café, e alguém perguntar para vocês assim, eu estou querendo colocar um processamento via úmida para poder melhorar a qualidade do meu café, vocês tirem de cabeça. Ah, não, por isso não. Se você quiser colocar um processamento por via úmida, para que vocês possam fazer uma padronização por maturação, redução de volume, otimizar a infraestrutura, pode colocar. A qualidade vai ser consequência, mas não é o principal. Vou contar um exemplo para vocês. Um exemplo.
Eu conheci um rapaz chamado Zé Maurício. O Zé Maurício produz café num município chamado Porciúncula. Porciúncula é um dos municípios que foi caminho da entrada do café no estado de Minas Gerais, em 1800 e bolinha, que fica no norte do Rio de Janeiro, uma das primeiras regiões de produção de café em escala aqui no Brasil. E eu fui lá conhecer essa propriedade. Eu fui dar um treinamento com os meninos da Emater, do município de Varriçai. A Emater, daquele local, no município de Varriçai. E nós vamos ter uma capacitação de regulagem de máquinas, que é essa aula que eu dei para vocês aqui, na unidade de processamento desse senhor, que é um aposentado do IBC, se eu não estou enganado. E lá a região muito quente, muito úmida, e esse senhor me ensinou um negócio que foi muito interessante. Ele produzia só café Rio, uma grande proporção de café Rio, dificuldade danada para produzir café sem xícara fenólica, xícara riada, Rio, porque a região é muito complicada, né? E o café perdia qualidade na árvore. Então era uma dificuldade muito grande. E aí ele comprou lavador descascador e desmucilador de café. Quando ele comprou isso, o objetivo dele não foi produzir um café descascado fino, foi sair de café bebida rei para bebida dura. Por quê? Porque ele descascava o café e ele diminuía o tempo de seca, diminuía a exposição desse café às condições climáticas e, consequentemente, perda de qualidade por ocorrência microbiana durante o processo de secagem. Só que, além disso, aí foi onde eu colaborei com ele. Ele estava com uma dificuldade na linha de descascamento de verde, porque ele queria o objetivo era descascar uma maior quantidade de verde para poder sair do café bebida rica para café bebida dura, já melhora a qualidade. Então ele estava economizando o descascador e jogando muito no CD2. E a linha de CD2, que era a linha de passa e verde graúdo, estava sobrecarregada e não estava dando conta, estava embuchando, toda hora ela embuchava. O que eu orientei ele? Falei, olha, se o seu objetivo não é produzir um CD fino, e sim produzir café bebida dura, você pode aumentar o fluxo no descascador, aumentar o fluxo aqui no descascador, aumentar o peso para descascar mais verde e, consequentemente, o verde graúdo que vai para o CD2, ele vai diminuir o volume, porque ele já vai ser trabalhado na linha de CD1. Aí ele conseguiu aumentar a taxa de descascamento de verde. O descascador da linha de CD2 parou de entupir por conta da quantidade de café que estava indo para lá, porque ele colhia mais verde para poder o café não perder qualidade no passa na lavoura. Então ele estava fazendo um café CD1 com maior volume de verdes, um CD2 com esse café passa que vinha da lavoura, e ele não tinha café seco, porque ele colhia mais cedo. Ele preferia colher verde e colher o seco na lavoura. E ele conseguiu aí melhorar o volume de café boia dele, e foi muito interessante. Então é uma adaptação. Tá? Eu vou disponibilizar para vocês alguns vídeos dessas máquinas em funcionamento lá na plataforma. E aí, alguma dúvida que vocês tiverem, vocês coloquem essas dúvidas no fórum, ou depois a gente marca um momento para poder apresentar para vocês essas máquinas, que eu acho que é interessante. Então, nós vamos combinar o seguinte: a aula de hoje à tarde, vocês estão liberados, porque vocês vão ter um conteúdo a ser executado pela plataforma, né, lá na plataforma Moodle, no momento que vocês tiverem isso aí, e eu vou usar esse momento para poder organizar essa aula. Aí depois a gente marca um momento para poder, uma aula síncrona, de aí 1 hora e pouquinho, para que eu possa explicar o funcionamento de cada um desses equipamentos para vocês. E nessa aula eu vou ensinar vocês a fazer o dimensionamento dessa unidade de processamento pós-colheita. E aí nós finalizamos o tópico 8. Até aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Dúvida que eu falo da sequência. Em termos de funcionamento de equipamento, eu vou ilustrar lá na plataforma.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Pois bem. Então, se vocês não têm perguntas, eu vou finalizar a aula aqui agora. Eu sei que vocês estão muito apertados com um monte de coisa aí. E nós deixamos, então, para segunda-feira, essa aula de verificação dos equipamentos, desses vídeos que eu vou colocar para vocês hoje, e o dimensionamento da unidade de processamento pós-colheita, e já na quarta-feira nós iniciamos o nosso penúltimo tópico. Tá bom? E os prazos das atividades eu vou colocar até domingo, todas as atividades. Eu sei de gente aí que não conseguiu fazer da primeira. Então, vai fazendo, já deixa tudo atualizado, oportuniza para todo mundo fazer essa atualização e vida que segue, né? Vida que segue. Tranquilo, meninos? Tive o fórum aqui. Ok, obrigado. Imagina. Vocês estão liberados, viu? Muito obrigado. Valeu.